Os dinossauros continuam a viver entre nós até hoje, embora a maioria das pessoas esteja acostumada a pensar que esses répteis antigos desapareceram há milhões de anos. No entanto, a realidade é que algumas espécies de dinossauros existem até os dias atuais, embora sejam bastante diferentes daqueles gigantes enormes e dentes afiados que outrora dominavam o nosso planeta. Essas criaturas antigas, que um dia causaram medo e admiração, entraram firmemente na nossa imaginação e cultura, e desde a sua descoberta, cientistas e escritores tentaram entender como seria a convivência deles com os seres humanos nos dias de hoje. Como resultado, surgiram muitos livros, filmes e jogos de computador, nos quais a fantasia e as hipóteses científicas se entrelaçam em enredos fascinantes. Mas hoje, ao falar sobre a possível convivência entre humanos e dinossauros, é importante recorrer a dados científicos e teorias modernas para entender o quão realista isso é. Nesta edição do canal Era dos Dinossauros, tentaremos abordar essa questão sob uma perspectiva científica, apoiando-nos nas pesquisas e hipóteses mais recentes. Você conhecerá diferentes suposições relacionadas à existência de dinossauros nos tempos atuais, além de modelos de possíveis cenários de convivência entre humanos e esses répteis antigos. Também contaremos se nossos antepassados tiveram encontros com répteis gigantes na realidade e até que ponto essas ideias são confirmadas ou refutadas por dados arqueológicos e paleontológicos atuais. Afinal, é importante compreender até que ponto essas suposições correspondem aos fatos científicos e o que a história e a ciência dizem sobre um possível contato entre humanos e dinossauros. Vale destacar que muitas pessoas, especialmente aquelas cujas opiniões se baseiam em crenças religiosas, tendem a acreditar que dinossauros e humanos poderiam ter convivido. Isso está relacionado a certas interpretações de textos religiosos e conceitos que contradizem a teoria da evolução. Em particular, existe o chamado criacionismo, uma corrente que afirma que toda a vida e a Terra foram criadas por Deus há aproximadamente 6 ou 7 mil anos, e que os dinossauros desapareceram devido a eventos catastróficos, como o dilúvio universal ou outros cataclismos globais. Essas visões são amplamente difundidas entre aqueles que interpretam literalmente os textos religiosos. Curiosamente, algumas descobertas científicas feitas nas últimas décadas às vezes são mal interpretadas por apoiadores do criacionismo e teorias da conspiração. Por exemplo, no Brasil, foram encontrados vestígios de dinossauros próximos a pegadas de humanos primitivos. Isso levou a suposições falsas de que humanos e dinossauros viveram simultaneamente. Na verdade, a idade dessas pegadas e as pinturas rupestres feitas por nossos ancestrais diferem bastante no tempo. Os cientistas estimam que as pegadas de dinossauros podem ter cerca de 140 milhões de anos, enquanto as representações feitas por nossos antepassados remontam a apenas de 3 a 9 mil anos atrás. Essa é uma grande diferença que permite concluir de forma clara que os povos antigos não podiam ter visto dinossauros vivos, e que as pegadas encontradas foram simplesmente incorporadas à mitologia e às crenças dessas civilizações. Alguns estudiosos sugerem que, ao encontrarem restos ou pegadas de dinossauros, os povos antigos poderiam interpretá-los como monstros ou sinais divinos, que posteriormente serviram de base para mitos e lendas. Em outras palavras, essas descobertas não eram provas de coexistência, mas sim fontes para a criação de mitos e lendas sobre grandes répteis que supostamente viviam naquelas épocas. Assim, apesar das fantasias e hipóteses populares, os dados científicos confirmam que os dinossauros desapareceram da face da Terra há milhões de anos. E suas pegadas e restos estão em camadas de rochas com centenas de milhões de anos de idade. O período de extinção dos dinossauros, aproximadamente entre 135 e 125 milhões de anos atrás, mostra claramente que os ancestrais humanos modernos surgiram muito depois. Portanto, a ideia de que humanos e dinossauros poderiam ter coexistido não é apoiada por fatos científicos e é considerada parte de mitos criados para entretenimento ou religião. Na antiguidade,
Quando as pessoas encontraram pela primeira vez pegadas misteriosas na Terra, surgiram muitas perguntas e hipóteses. Por isso, nos locais onde eram descobertas pegadas de patas enormes, próximas a elas apareciam desenhos ou imagens. Era impossível simplesmente pegar e transferir uma pegada tão grande para um santuário para preservá-la. Assim, as pessoas criaram locais de culto próximos às pegadas para homenagear ou registrar seu significado. No entanto, neste caso, é difícil afirmar com certeza se os símbolos ou marcas deixados pelos humanos eram algo místico ou sagrado. Ao contrário, na América do Norte, entre os índios, perto de uma pegada de um dinossauro terópode bípede, foram encontradas figuras que representam pessoas orando. Essas imagens provavelmente tinham um significado especial e refletiam rituais religiosos ou uma relação particular com a pegada encontrada. Vale destacar que os primeiros europeus, ao se depararem com tais achados, muitas vezes os interpretavam como pegadas de um corvo, que, segundo suas crenças, Noé enviou para procurar terra firme durante o grande dilúvio. Isso porque as pegadas de terópodes se parecem muito com pegadas de aves, e na antiguidade não havia como determinar com precisão quem as tinha deixado. Na China antiga, essas pegadas eram até interpretadas como marcas do pássaro fênix, uma ave mítica de fogo que, segundo a lenda, abençoava a terra com sua presença. Talvez os habitantes da América do Sul, ao deixarem sinais próximos às pegadas de dinossauros, também pensassem algo semelhante, que esses símbolos estavam ligados a alguma origem divina ou mística, embora não haja provas concretas disso. Alguns estudiosos sugerem que esses sinais poderiam ter uma simbologia solar ou relacionada ao Sol, o que reforça a ideia de que a astronomia e a religião tinham grande importância nas culturas antigas. Mas provavelmente, nunca saberemos completamente o que exatamente pensavam nossos antepassados ao deixar esses símbolos misteriosos ao lado de uma pegada gigante. É interessante que a pegada de dinossauro e os petroglifos, desenhos gravados na pedra, surgiram em épocas diferentes e em culturas distintas. A pegada permanecia como uma impressão em argila úmida ou material macio, enquanto os desenhos eram gravados ou pintados já na rocha, que se fossilizou após milhões de anos. Isso indica que há uma diferença temporal entre eles, e que surgiram em períodos históricos completamente diferentes. No entanto, mesmo na ciência moderna, às vezes surgem ideias de que alguns lagartos, considerados extintos, poderiam ter sobrevivido à extinção em massa na fronteira entre os períodos Cretáceo e Paleogeno. Essas hipóteses baseiam-se na suposição de que algumas espécies de dinossauros poderiam ter sobrevivido e se tornado os ancestrais lendários dragões, famosos em mitos e lendas de praticamente todas as culturas do mundo. Em nossas pesquisas e vídeos, também consideramos várias vezes essa possibilidade, tentando entender se dragões poderiam realmente ter existido no passado. No entanto, a ciência moderna fornece uma resposta definitiva. Isso é praticamente impossível. De fato, alguns organismos vivos que existiram naquela época conseguiram chegar até os nossos dias. Entre esses fósseis vivos estão tartarugas, crocodilos e algumas espécies de tubarões, que se conservaram praticamente sem mudanças significativas por milhões de anos. Claro que, durante esse longo período, todas essas espécies mudaram bastante, adaptando-se às novas condições, e hoje parecem diferentes dos tempos dos dinossauros. Mas nos últimos 115 anos, os cientistas não conseguiram encontrar algo maior que se assemelhe a um dinossauro. Talvez, no fundo do mar, ainda existam organismos microscópicos ou vermes que visualmente lembram essas criaturas que viveram na era dos dinossauros. No entanto, a probabilidade de que os antigos chineses tenham visto pterossauros voando no céu e tenham pensado que eram dragões é extremamente baixa, e quase não há evidências que confirmem essas suposições. A arqueologia e as fontes históricas não comprovam a existência de tais espécies. Sempre que se tenta interpretar testemunhos antigos, como descrições de seres mitológicos, histórias de dragões, gigantes e várias criaturas monstruosas, é importante lembrar que esses relatos existiam muito antes de serem encontrados fósseis de verdadeiros dinossauros.
Esses mitos e lendas surgiram independentemente da existência de fósseis de répteis antigos. No entanto, achados de ossos gigantes, restos de dentes e pegadas, confirmaram que a existência de tais criaturas poderia ter ocorrido na antiguidade. Tudo isso reforçava a crença na existência de seres enormes, contados em diversas tradições populares. Vale destacar mais uma vez que, do ponto de vista técnico, até hoje os dinossauros continuam vivendo entre nós. A ciência oficial classifica as aves como pertencentes ao grupo dos terópodes, uma classe de dinossauros pterossáuridos, considerados os parentes mais próximos das aves modernas. Em outras palavras, os pássaros modernos são descendentes diretos dos dinossauros que sobreviveram à extinção em massa e conseguiram se adaptar às novas condições. Esses antigos répteis evoluíram para uma grande variedade de aves: galinhas domésticas, pombos urbanos, beija-flores coloridos, águias e falcões predatórios, além de muitas outras espécies. Assim, quando você alimentar pombos no parque ou preparar coxas de frango para o almoço, pode lembrar que os seres humanos não apenas derrotaram os gigantescos répteis, mas também aprenderam a usar sua carne, mantê-los em gaiolas, caçá-los e, por fim, preservar os verdadeiros dinossauros na forma de aves. Apesar de todas as evidências científicas de que a coexistência de humanos e dinossauros na mesma planeta seria impossível, esse tema é frequentemente discutido tanto no meio científico quanto na literatura, no cinema e na ficção. Existem até várias teorias que sugerem como poderia ser esse mundo estranho, onde humanos e dinossauros coexistem. Deixaremos a discussão dessas ideias para uma próxima narrativa. Hoje, porém, vamos focar na perspectiva científica sobre esse problema. Antes, é importante fazer algumas observações e estabelecer certas hipóteses. Ao construir um modelo de possível evolução, não levaremos em conta a hipótese de que a extinção dos dinossauros foi causada pelo desenvolvimento dos mamíferos ou pelo surgimento das plantas com flores, pois precisamos imaginar uma situação na qual tanto os dinossauros quanto os mamíferos mesozoicos pudessem coexistir e evoluir até os dias atuais. Imaginar como seria o mundo moderno sem plantas com flores é ainda mais difícil. Por isso, para a análise, assumiremos que, há cerca de 66 milhões de anos, um meteoro passou perto do nosso planeta sem causar mudanças climáticas significativas e que a atividade vulcânica foi moderada e não afetou o clima. Os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre se todos os dinossauros eram de sangue quente. No entanto, com base na maioria dos dados, essa característica é atribuída apenas aos antepassados das aves modernas. Se for esse o caso, as condições de vida para a maior parte dos dinossauros, especialmente aqueles que viviam em regiões frias, como Sibéria ou Alasca, seriam muito difíceis. Essas áreas permaneceriam inacessíveis para esses seres, dominadas por mamíferos mais adaptados ao clima frio. Ao mesmo tempo, em regiões mais quentes, especialmente nas vastas planícies de gramíneas e pradarias, os mamíferos teriam poucas chances de se desenvolver e sobreviver. As savanas africanas, as pradarias da América do Norte e as estepes da Ásia Central provavelmente seriam habitadas por uma variedade de dinossauros, herbívoros com chifres, armados e com bico de pato. Nesses ambientes, seria improvável o aparecimento de grandes ungulados, como cavalos, bisões ou antílopes. Provavelmente, eles permaneceriam pequenos animais de floresta, semelhantes aos que existiam na antiguidade. Também é pouco provável que surgissem grandes predadores, como leões ou ursos. Se os dinossauros tivessem desaparecido, os nichos ecológicos deles seriam ocupados pelos terópodes bípedes, predadores que, neste mundo, passariam a dominar. De modo geral, esse cenário de existência sugere que os grandes mamíferos não teriam conseguido sobreviver. Pensando em quem venceria na luta pela sobrevivência em um mundo mais leve e menos massivo, provavelmente seriam os mamíferos. Animais pequenos como roedores, ratos e pequenos mamíferos teriam muito mais chances de sobreviver e continuar seu desenvolvimento nessas condições. Ao mesmo tempo, os dinossauros maiores, com seu tamanho e força consideráveis, poderiam se tornar ainda maiores se não tivessem desaparecido.
É importante lembrar que, junto com os dinossauros, também desapareceram muitas espécies de aves e os primeiros mamíferos placentários que existiam na época. Se a extinção em massa ocorrida no fim do período Cretáceo não tivesse acontecido, essas espécies provavelmente continuariam sua trajetória evolutiva em novas condições. Talvez veríamos muito mais espécies de animais que hoje são considerados relíquias. Entre elas, os mamíferos ovíparos, que ainda habitam a Austrália e outras ilhas remotas. Há também uma hipótese de que, após a separação dos continentes e o surgimento de barreiras entre eles, o desenvolvimento dos animais em diferentes partes do mundo teria seguido caminhos paralelos. Como resultado, diferentes espécies evoluiriam em cada continente, e talvez até surgissem duas civilizações distintas, uma composta por humanos de tipo moderno e outra por descendentes inteligentes dos dinossauros. Essa ideia foi a base do enredo do ciclo Éden, de Harry Harrison, que mencionamos no início da nossa narrativa. Nesse ciclo, o autor sugeriu que os dinossauros, que surgiram muito antes dos humanos, poderiam ter alcançado um nível mais avançado de tecnologia, enquanto os humanos permaneceriam na fase inicial, na Era da Pedra. No entanto, na época de Harrison, ele não sabia que os dinossauros eram criaturas de sangue quente. Por isso, para sobreviver, os humanos teriam que se refugiar em regiões de clima frio, onde seus inimigos, os dinossauros, não poderiam alcançá-los com tanta facilidade. Ao mesmo tempo, os descendentes dos dinossauros se tornariam mestres em biotecnologia. Sua arma seriam cobras especiais que disparam cargas venenosas, e eles navegariam pelos mares em navios feitos de répteis marinhos semelhantes a plesiosauros. Os humanos, por sua vez, poderiam resistir com sucesso a inimigos mais fortes e avançados, graças à sua inteligência e capacidade de se adaptar rapidamente às novas condições. E o que os cientistas pensam sobre a possibilidade de surgimento de dinossauros inteligentes? Todos sabem que os dinossauros, por sua natureza, não eram criaturas particularmente inteligentes. O tamanho de seus cérebros, em relação ao peso do corpo, era muito pequeno, uma fração minúscula. No entanto, a evolução não parou para eles. No final da era dos dinossauros, alguns deles já começavam a desenvolver sinais de sanguinidade. Haveria espécies que migraram para a reprodução sexuada, e entre os dinossauros carnívoros mais inteligentes, observava-se uma variedade de dentes, destinados a diferentes tarefas. Existem até hipóteses fundamentadas de que essa diversidade de dentes indica um nível mais elevado de inteligência desses animais. Portanto, não se pode descartar completamente a possibilidade de surgimento de dinossauros inteligentes, caso eles não tivessem desaparecido há 66 milhões de anos. Se eles tivessem sobrevivido e continuado a evoluir, alguns cientistas acreditam que poderiam parecer mais semelhantes aos seres humanos. Afinal, os representantes mais desenvolvidos dos dinossauros já aprenderam a andar sobre duas patas, e seus membros anteriores, em algumas espécies, possuíam mãos semelhantes às humanas. Essas mãos surgiram por evolução a partir de um ancestral comum que possuía tais membros, passando por muitas gerações, inclusive entre os humanos. Talvez as mãos dos dinossauros humanos fossem até mais fortes e ágeis do que as nossas. Sua pele, provavelmente, seria mais densa e escamosa, oferecendo proteção adicional. E, possivelmente, eles periodicamente perderiam a pele, assim como fazem os répteis modernos. Tudo isso indica que, se os dinossauros não tivessem desaparecido, seu desenvolvimento poderia ter levado a uma espécie mais avançada. Não se trata apenas de uma conversa sobre os efeitos do sol e do bronzeamento. Na verdade, se pensarmos bem, a influência dos raios solares no organismo é apenas uma pequena parte do que poderia acontecer se nossos antepassados vivessem em condições completamente diferentes. Por exemplo, na era dos dinossauros. Imagine se esses antigos répteis fossem nossos antepassados. Então, seríamos muito mais sensíveis às variações de temperatura, pois nossos corpos estariam adaptados a condições climáticas mais extremas. Nesse mundo, nossa visão e olfato seriam muito mais aguçados do que os de hoje. Essas criaturas antigas, embora não fossem as maiores, certamente estariam entre os dinossauros mais inteligentes. Considerando que sua altura poderia variar de 1,5 metros a 4,5 metros,
A altura média de um humano nesse cenário provavelmente seria bem maior do que a atual. Mas surge a questão: como seria o desenvolvimento de uma sociedade de tais lagartos humanos? Se eles não fossem muito grandes e não possuíssem força poderosa, com o tempo suas armas e defesas passariam de garras e dentes para instrumentos mais primitivos, paus e pedras. E à medida que as tecnologias evoluíssem, surgiriam ferramentas e armas mais sofisticadas. No entanto, esse processo não ocorreria tão rapidamente quanto entre nossos ancestrais, os macacos. A evolução do domínio do fogo provavelmente demoraria mais, e o domínio dessa habilidade essencial aconteceria bem mais tarde. A formação de grupos, a união em clãs, tribos e nações, tudo isso seria uma evolução natural, pois somente juntos poderiam enfrentar grandes predadores e diversos perigos que ameaçariam a sobrevivência. No futuro, é provável que essa sociedade evoluísse de maneira semelhante. No entanto, permanece a questão: seriam essas pessoas mais inteligentes do que nós, ou mais avançadas tecnologicamente? Sobre isso é impossível dar uma resposta exata, mas certamente podemos dizer que o desenvolvimento da medicina, da ciência, da economia e de outros institutos teria seguido um caminho completamente diferente, não semelhante ao nosso. Outro tema importante, que desperta interesse em tais reflexões hipotéticas, é a questão da origem do homem como espécie. Os cientistas discutem: se os dinossauros não tivessem desaparecido e continuado a existir, o homem poderia ter surgido então? É evidente que os primeiros primatas já existiam na época dos últimos dinossauros, embora fossem muito diferentes dos macacos modernos. Provavelmente, esses animais seriam mais parecidos com roedores em aparência e modo de vida. Por outro lado, as mudanças climáticas daquele período forçaram nossos antepassados a descer das árvores e a adotar a locomoção bípede. Assim, esses primatas poderiam ter seguido o mesmo caminho que nossos ancestrais reais. É preciso lembrar que nossos antepassados sobreviveram em condições onde grandes predadores, leões, leopardos e outros, dominavam a Terra. Se em vez desses predadores surgissem tiranossauros ou raptores, a situação não seria muito diferente. De modo geral, a evolução da humanidade dependeria não apenas da extinção ou permanência dos dinossauros no planeta. Também teria importância uma combinação de circunstâncias favoráveis, uma feliz conjunção de fatores. Foi graças a isso que, há vários milhões de anos na África, surgiram condições para o aparecimento do primeiro ser humano. Em outras partes do mundo, como na América do Sul, os antigos macacos apenas se transformaram em outras espécies de macacos, sem dar início ao desenvolvimento da linha humana. Na América do Norte, os primatas migraram pelo menos 3 vezes, e todas essas tentativas terminaram sem sucesso. A história mostra que ela não admite o modo subjuntivo. Humanos e dinossauros nunca se encontraram na trajetória da evolução, porque o desenvolvimento do mundo seguiu seu próprio roteiro, único. E só podemos imaginar como teria sido a vida em comum deles se a era dos dinossauros não tivesse terminado e esses antigos répteis continuassem a existir. Os criadores do canal Era dos Dinossauros agradecem a todos os espectadores que assistem aos nossos episódios até o final. Para saber mais sobre a vida dos verdadeiros dinossauros e outros seres pré-históricos, pode-se consultar nossas histórias detalhadas. Essas narrativas abordam de forma aprofundada a história de como e quando esses objetos ou fenômenos foram descobertos pela primeira vez, bem como o caminho percorrido por sua investigação pelos cientistas. Elas explicam como a humanidade foi gradualmente tomando conhecimento deles, como esses conhecimentos evoluíram ao longo do tempo e quais descobertas importantes foram feitas durante as pesquisas. As histórias também incluem informações sobre como a percepção desses objetos ou fenômenos mudou à medida que novos dados foram acumulados e o conhecimento científico se expandiu. Além disso, abordam detalhadamente a história da evolução humana, desde seus ancestrais mais antigos até o homem moderno. Conta-se como ocorreu esse processo complexo e longo de mudanças, quais etapas ele passou e quais características e sinais importantes se formaram ao longo da evolução. Essas histórias destacam a importância de cada fase, cada nova descoberta ou teoria
que ajudou a entender como o ser humano se tornou o que é hoje. Além disso, nos relatos é levantada a questão dos problemas ambientais atuais que nosso planeta enfrenta. Explica-se quais mudanças estão acontecendo no meio ambiente, como isso afeta a vida das pessoas, dos animais e das plantas. Enfatiza-se a importância de conscientizar-se desses problemas e a necessidade de buscar soluções para preservar os recursos naturais e garantir um desenvolvimento sustentável para o futuro. Em geral, esses materiais combinam o aspecto histórico de descobertas e estudos, traçam o caminho do desenvolvimento humano e destacam os desafios ambientais atuais enfrentados pela sociedade moderna.